Olá, pessoal. Rosângela Carvalho, psicoterapeuta de abordagem junguiana. E hoje eu venho para responder a duas perguntas que eu recebi a respeito, uma de progresso espiritual e outra de atendimentos, né, psicológicos via mitos iorubás. Então as pessoas me perguntam, né, se realmente tem como ser feito isso, e realmente tem como ser feito. Então eu vou responder a primeira questão, que é sobre a astrologia dos orixás, né, que na verdade ela é um sistema de astrologia que é utilizado aqui na cultura afro-brasileira. Então essa forma de astrologia ela é baseada nos ensinamentos dos orixás, que são espíritos ancestrais que são venerados em várias vertentes afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. A astrologia dos orixás ela é dividida em 16 signos, cada um associado a um orixá específico. Cada signo tem as suas próprias características e personalidades, assim como no zodíaco ocidental. No entanto, a astrologia dos orixás, ela é mais focada na espiritualidade e no desenvolvimento pessoal do que na precisão de eventos futuros. Ela não tem, esse trabalho ele não tem tanto uma conotação de adivinhação, digamos assim, né? Os orixás têm uma forte conexão com a natureza e com seus elementos, como a terra, o ar, a água e o fogo, né? Cada orixá tem as suas próprias cores, os seus símbolos e rituais, né, associados, e são invocados num sentido bem mítico, né, para ajudar em várias áreas da vida, como no amor, na saúde, no trabalho, na prosperidade. E para descobrir o seu ori de cabeça, o seu regente de cabeça dentro da vertente iorubá, obviamente que isso deve ser procurado um babalorixá ou uma ialorixá, que eles vão usar o jogo dos búzios, né, para fazer a chamada confirmação de cabeça. Já no meu caso, eu uso muito os odus de nascimento, né? Então são todos aqueles caminhos que ao nascer a gente vai percorrer e tem como descobrir isso aí, né? E essa astrologia dos orixás, ela é uma forma interessante de se conectar com a espiritualidade, com a natureza. Então, além de oferecer, né, orientação, inspiração para o desenvolvimento pessoal. É uma parte importante da cultura afro-brasileira e tem atraído cada vez mais interesse e atenção em várias partes do mundo. Então, o que a gente consegue associando uma terapia, né, uma psicoterapia, na questão desses tratamentos via religião urubá, né? Então, ele melhora a saúde mental, né, que é esse tratamento psicológico que pode ajudar a aliviar esses sintomas de ansiedade, depressão, estresse e outras condições de saúde mental, melhorando assim a qualidade de vida da pessoa. O desenvolvimento pessoal. O tratamento psicológico também ele pode ajudar a pessoa a identificar os seus pontos fortes e áreas de melhorias, além de desenvolver habilidades sociais, emocionais, comportamentais, para melhorar o seu desempenho nas tarefas cotidianas e nos relacionamentos interpessoais. Então, esse aprendizado ele vem trazer novas estratégias de enfrentamento, né? Então, ele pode ajudar a pessoa a aprender a lidar com situações difíceis, a desenvolver habilidades para enfrentar o estresse, a ansiedade, proporcionando maior capacidade de resiliência diante de problemas futuros. Ele traz também essa melhoria
nas relações interpessoais, né? Ele ajuda a pessoa a melhorar suas habilidades de comunicação, resolução de conflitos e desenvolvimento de relacionamentos interpessoais mais saudáveis e positivos. O aumento de autoconsciência e autoestima, né? Então, vai ajudar a pessoa a entender melhor os seus pensamentos, as suas emoções e comportamentos, além de desenvolver uma melhor autoimagem e autoestima, o que pode levar a uma maior confiança e respeito próprio, né? Então, a gente pode dar muitos exemplos em casos assim de atendimento. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tive uma mulher chamada, vou dar o nome de Maria, uma cliente, né? Ela veio até mim, ela estava sofrendo de ansiedade e depressão, estava saindo de um relacionamento abusivo que havia acabado na vida dela recentemente. Então, ela se sentia isolada e sem esperança e não sabia como superar os seus sentimentos de medo e tristeza. No entanto, Maria, né, ela começou a se sentir melhor e mais confiante. Então, ela começou a se reconectar com amigos e familiares que havia se afastado durante o relacionamento abusivo, e também começou a participar de atividades que antes não conseguia por causa da ansiedade. E hoje ela é uma mulher forte, confiante, que aprendeu a superar os seus medos e acreditar mais em si mesma, né? Ela agora é uma grande defensora da importância do tratamento psicológico e da busca ela dessa busca, né, por essa ajuda profissional que tanto fez bem a ela, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Bem, essa busca, essa ajuda que as pessoas buscam profissional, né? Ela traz essa melhoria da saúde mental, a redução do estresse, a possibilidade de uma vida mais satisfatória, né? Essa ajuda profissional pode ser a chave para transformar a sua vida, a minha vida, a vida de todos, né? Para superar os desafios que nós enfrentamos, né? Então, através de um atendimento psicológico via até uma, um estudo profundo, né, psicológico da pessoa via, né, vertente Yorubá, com certeza que isso é possível e isso é até muito interessante. Tá? Agora nós vamos falar, eu estou gravando também aqui para botar no meu canal do YouTube. Então, vamos ver a outra pergunta. E essa outra pergunta está associada à, à questão da espiritualidade. Isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção das pessoas, é essa questão da espiritualidade. Então, vamos ver isso. Vou tentar explicar de um jeito que as pessoas possam entender, tranquilo, calmo. Qualquer coisa, podem me escrever, chaledamente@gmail.com, que eu respondo com muito prazer. Então, vamos ver. Como é a maturidade espiritual de uma pessoa? Como é que a gente conhece a maturidade espiritual de uma pessoa? Então, vamos por partes. A maturidade espiritual, ela tem uma companheira para ser exercida, né? A maturidade espiritual, ela não vem sozinha. Ela precisa de uma grande companheira nessa viagem, nesse desenvolvimento que é o emocional. Isso vai nos ajudar a conviver com desdobramentos do nosso psiquismo. Então, a primeira coisa a se perceber quando se fala de progresso espiritual, num nível mais ambicioso e mais profundo, tem como o primeiro aspecto para ser observado é o que os psicólogos e os psiquiatras deveriam trabalhar mais de forma profunda, de um modo bem mais produtivo, e, na verdade, isso não é feito. É até esquecido esses aspectos que eu vou ressaltar aqui,
e que não podiam e nem deveriam ser esquecidos, né? E de uma forma mais clara para se entender, eu vou dar o exemplo para vocês. Independente do que produz ou do que produziu um leão, independente de que tipo de processo produz uma zebra, independente de que tipo de processo produz um macaco, quem ou que criou isso aí, não sei. Não sei quem foi que criou. Mas vamos lá. A natureza animal que a gente conhece na Terra, na hora que se olha para um leão, ele é um produto direto de um processo físico, químico, biológico, que adequado está àquele ambiente e faz com que um leão seja um leão. Porém, o leão não tem responsabilidade nenhuma pelo que ele é, porque algo nele já o obrigou a ser aquilo que ele está sendo, ou seja, aquilo que obrigou ele a ser o que ele é chama-se código genético. E alguém, não sei quem, definiu aquele código para criar um animal que teria as características de um leão. Bem, colocando um leão dentro de um determinado ambiente, onde ele se adapta o máximo possível, né? No que pode existir em termos de perspectivas para esse leão ser um leão. São esses dois componentes para ele ser o que ele é, a genética e o ambiente. Mas qual seria a questão nesse caso? A questão é que o leão, ele é a primeira versão dele mesmo. Ele não tem outra. Porém, nós, seres humanos, temos também esses componentes, sendo uma genética que nos determina uma série de traços e padrões, tendências, inclinações que herdamos de nossos pais e, na verdade, é um processo da família humana. Há também a questão ambiental e as circunstâncias da vida. E nisso surge a primeira versão de nós mesmos. Porque existe essa versão, digamos, de mim. Porque existe essa versão de Rosângela, né? E não existe essa mesma versão no leão. Vamos ver a diferença. É porque, além do componente genético e ambiental e as suas circunstâncias, no nosso caso, quando a gente nasce, no processo de nascer, naquela primeira versão, nós recebemos um pacote psíquico e informações que vai sendo introjetado no nosso psiquismo, desde o bebê até a infância, adolescência, fase adulta, né, juventude adulta, enfim, é um pacote psíquico que passa também a fazer parte da determinação daquilo que você é, que eu sou, lá na primeira versão, quando nascemos. Então, a primeira versão que surge de qualquer ser humano é aquela que ele traz consigo ao nascer, nas circunstâncias familiares que o espera e do pacote que ele recebe, e junto com esse pacote tem um nome que vai ser o código de barra dele, uma identificação. Então vejamos assim, ó. A criança escuta. A criança que nasceu lá. Ela escuta assim. Nasceu fulano. Fulano, abre a boca para mamar. Fulano, agora você vai arrotar. Fulano, eu vou tocar suas flautas. Fulano, agora é hora de dormir. Ou seja, o bebê vai sendo condicionado, condicionamento. Então ele recebe esse pacote de informação
de conceito, de definições, hábitos que vão formar a base do seu psiquismo para o resto da vida. Isso vai se chamar a primeira versão de um ser humano, que é diferente da primeira versão de um leão, que não pode por si mesmo ter uma segunda versão. Ou será que é impossível se ter uma segunda versão de um leão? Vamos ver. Mantendo esse exemplo do leão. Quando um leão é violentamente, entre aspas, adestrado, domesticado, ele modifica a natureza dele em alguns ou em todos os seus padrões, né? E passa a ser um leão. Ele é um leão domesticado, que é uma segunda versão desse leão, onde o jeito que o leão era deixa de existir ou continua existindo, só que agora dentro dos padrões, dos limites do processo de domesticação e de condicionamento, onde ele fez algo, ele recebeu um prêmio e ele se condiciona aquilo ali. Isso se chama Pavlov. A domesticação para animais ditos irracionais pode produzir uma segunda versão daquele tipo de psiquismo, daquele ser particularizado. Nós, seres humanos, além da nossa primeira versão, que se forma em nosso psiquismo ao longo da idade infantil, nós ainda somos domesticados também, nós somos condicionados pela nossa família, e ao crescer, vêm as religiões, pelas doutrinas disso, doutrina daquilo, e assim segue o baile. A questão é, como pode existir progresso espiritual mínimo e profundo para quem só existe na primeira versão de si mesmo? Ou na primeira versão adequada à circunstância, ou seja, de domesticação, de, de condicionamento daquele meio que você vive. Então, veja bem, sempre que um ser humano age na base do piloto automático, ou seja, no primeiro impulso dele, ele é sempre a versão inicial de si mesmo, sendo que ocorre um fato, uma circunstância que gera na pessoa um despertar de uma herança que está em si mesmo, e a resposta rude e amarga, ela vem na hora. Agora, se alguém te ofende com palavras rudes, te chamando de idiota ou qualquer outra coisa, e você se controla, você não age, não responde rudemente, não age na sua primeira versão, né? Que é todo esse seu produto genético. A primeira versão é o nosso produto genético. Goste ou não goste, é isso aí, né? Que cada um de nós tem e que carrega, né? É casuístico, é espiritual, ou seja, de ter nascido naquela família, né? Naquele país, e desse pacote de condicionamento que se recebe. Mas então, o que isso aí quer dizer? Então vamos lá. Que há uma primeira versão de cada um de nós. E o grande drama da humanidade é que nessa primeira versão, o psiquismo da gente sempre se confunde com o corpo da pessoa, porque pensamos ser esse corpo. Passamos a vida inteira nos confundindo com a versão animal, nossa, a nossa primeira versão, que a vida proporcionou a cada um de nós. E nossos pais não souberam nos ajudar a transcendê-la, como nós também não conseguimos ajudar os nossos filhos a transcender essa porção que é da gente mesmo. E as religiões, né? Além de não nos convidarem a uma verticalidade ascendente, sublime, inteligente, sábia, nos orientam na aceitação de que somos seres animais, mas que a religião, seja qual for, vai impor um nível de comportamento que nós temos que ter. Pois nesse jogo, as religiões ganham e junto elas vão ganhar os fiéis também, né?
Então, elas incutem o temor, a dependência, e assim a versão de si mesmo que nós herdamos do mundo, que é a versão que cada um tem de si, ela começa a se moldar já num outro aspecto. Muito bem. É pelo fato de entrar no campo do jogo da vida, ou seja, pelo fato da gente nascer e se tornar um atleta, né? A gente tem que se tornar um atleta desse jogo da vida. A gente não consegue, nesse jogo, nem identificar a nossa equipe para poder, né, trabalhar dentro desse jogo e virar um atleta, né? E o que é que a gente tem que fazer também dentro desse jogo da vida. Então, infelizmente, a história da humanidade, toda ela, né, tem se pautado pelo fato de que os espíritos renascem com essa personalidade ou aquela e atravessam toda uma existência física, largam o corpo com uma determinada idade, retornam para a espiritualidade, mas eles, quando retornam, eles retornam com a primeira versão de si mesmo. Então, acrescentando pouco ou quase nada dessa bagagem existencial, que necessita de refino, de progresso e de transformação. Em não havendo transformação, não há progresso. E em você pensando que é só um ser animal, e em morrendo assim, e ainda pensando dessa maneira, a pessoa não progride nada. Se você foi uma pessoa boa durante a sua vida animal, sendo um bom animal no sentido de que não matou ninguém, não roubou, não desejou mal a ninguém, foi honesto, foi uma pessoa leal, legal, né? E etc. Isso não é progresso espiritual. Isso é o mínimo da necessidade existencial que nós temos que saber para viver uns com os outros. Muito bem. Se nem isso nós conseguimos fazer, então nós não estamos habilitados a progredir espiritualmente. A humanidade, que um dia ainda vai cumprir a sua destinação, tem que ser uma humanidade elevada, que além de estar vibrando em um corpo animal, ou biônico, ou chipado, ou seja lá o que for, ainda assim terá que ter a capacidade de transcender essa condição transitória para poder criar um nível de conduta superior. Somente o progresso espiritual promove na individualidade a possibilidade de uma conduta superior. Então, para provocar você, veja bem o seguinte: perceba que as religiões, tipo, vamos lá, o Espiritismo, né, que é a mais recente na régua do tempo, tem usado a palavra progresso espiritual até de uma forma infantil e romântica. Mas aqui, o pedido é feito para que você reflita, tá? Você analise bem a que ponto do progresso espiritual cada um de nós pode estar. Se é que a gente está, né? Se é que estamos. Então, vou dar só um breve exemplo para terminar isso, para ver se fica entendido. Se autoanalise, constatando os acontecimentos da sua vida. Assim você vai estar olhando. Quando você fizer esse processo de olhar para aquilo que aconteceu na sua vida, na realidade você vai estar olhando para si mesmo. Eu vou comparar isso aí como um médico, tá? O médico, para dar um remédio para uma pessoa, para um tratamento, primeiro ele precisa de um diagnóstico, onde reúne todos os elementos para que depois informe o caminho, o tratamento, ou seja, o remédio, uma solução, né? Uma possível orientação surgirá para que a caminhada seja mais produtiva. É assim que a gente tem que fazer na vida da gente. Reunir os pedaços, analisar. Quando se olha para isso, está se olhando para si. Se é certo, se é errado, se não foi, não tem culpa. Não existe culpa. Culpa é o que os outros querem
para poder ter domínio sobre a gente. Ninguém tem culpa de nada. Mas olhe com carinho para a sua vida, né? Perceba onde, eu falei aqui, eu falei ali, eu não dei conta disso, eu não dei conta daquilo. É natural isso aí. Agora, a culpa, quem culpa quem? Quem culpa quem? Quem gosta muito de culpa é porque tem o rabo muito preso, mas muito preso, porque quer lavar a sua alma na vida do outro. Então não se culpe de nada. Olhe para si com carinho, perceba, errou, beleza. Estamos aqui para errar mesmo. Ninguém está aqui para acertar tudo. Mas olhe para si. Como que você vai, a que ponto está o seu progresso espiritual? Até onde você consegue ir? O que é melhor para a sua ascensão? Sem ter tanta influência de fora. Isso é muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço, um fortíssimo abraço. Voltarei com mais novidades. Até breve.